Bom dia! Começa agora este conteúdo feito pelo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília, para levar até você diariamente, logo cedo, o principal fato da capital do país ou da política brasileira, quando eu e Rodolfo Lago aqui reunimos para justamente tratar do que a gente acredita que será o mais comentado do dia. E aí, Rodolfo Lago, agora a gente está falando de eleição. Ontem a gente falou desse resultado que surpreendeu pelos números das pesquisas e acabamos chegando nos números do Congresso Nacional. E é isso que a gente vai analisar hoje para você, porque o Congresso Nacional foi outra surpresa, né, Rodolfo? Sem dúvida, eu acho que é interessante a gente ainda seguir fazendo um pouco esse balanço aí final da eleição. E o que a gente verifica, né, Alexandre, é que houve de fato, isso daí é uma coisa inegável, né, um crescimento da direita, né, do grupo mais bolsonarista, né, no Congresso, o que torna certamente. Vamos lembrar que quem saiu na frente no primeiro turno para a eleição presidencial foi o Lula, né? Que vai ter que conviver com o Congresso. Se ele vier a ser eleito eleito no segundo turno, ele vai ter dificuldades ali, né? Porque o PL, né? O que não torna, desculpa de interromper, Rodolfo, também a vida muito fácil para Bolsonaro se ganhar, porque nós sabemos que, na verdade, quem ganhou no Congresso é aquele chamado Centrão, que tem aquela velha política do toma lá da cá, mas continua, Rodolfo. Exatamente, você vai ter ali muita negociação, né? O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, passa a ser o partido com as maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. O PL elegeu 99 deputados, né? O PL vai passar a ter 14 senadores, né? Não é que elegeu 14 senadores, porque é importante a gente lembrar que o Senado agora, nessa eleição, só renova 1/3, ou seja, ele renovou 27 senadores. O restante são os senadores que já estavam, né? E nessa composição do Senado também é interessante a gente poder pontuar que a maioria que ganhou desses 27 são também chamados da direita. Mas nós temos alguns ali que, apesar de serem considerados de direita, não são bolsonaristas. O caso, por exemplo, emblemático de Sérgio Moro, que brigou publicamente com o presidente da República. Se vier a ser novamente presidente, vai ter em Moro um calo no sapato, ali, uma pedra no sapato dele no Senado. Como se comportará Sérgio Moro, né? E você tem, de qualquer jeito, né, Alexandre, embora seja inegável esse crescimento da direita, algumas entradas de figuras de esquerda que são importantes e que eu acho que é bom a gente lembrar. Por exemplo, no Maranhão, sai o bolsonarista Roberto Rocha para entrar Flávio Dino, do PCdoB, ex-governador. O Guilherme Boulos foi o deputado mais votado de São Paulo. Em Pernambuco, saiu Fernando Bezerra Coelho, que chegou a ser líder do governo para entrar uma petista, Tereza Leitão. Então, também é importante a gente observar essas coisas, né? E essa composição de força é importante a gente ressaltar, Rodolfo. A gente já conhece bem aquela casa há muitos anos, que sempre é negociação. E nesse ponto, o Lula, se vier a ser presidente da República novamente, ele sabe como negociar muito bem com o Congresso Nacional. E já Jair Bolsonaro já está com o Congresso, entre aspas, negociado. Então, ou seja, esse novo Congresso, de fato, consolida no Brasil aquela máxima: quem manda, de fato, é o parlamento. Exatamente. Você tem aí, eu acho que é importante a gente lembrar um pouco, o peso que vai ter o centro que não é o centrão. MDB, União Brasil, por exemplo, uma outra mudança importante. O próprio Podemos. O Podemos. Outra mudança importante que eu acho que é bom a gente lembrar. Lá em Alagoas saiu o Fernando Collor para entrar nessa linha do MDB e tal, Renan Filho, filho do senador Renan Calheiros. Uma outra mudança importante. Essa mudança é importante porque há alguns candidatos, inclusive, que atualmente são senadores, mas são também candidatos, que se saírem do Senado, por exemplo, quem entra, será que será bolsonarista ou lulista? Quem será que vai contrapor essa força? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente lembrar que, de fato, a composição da Câmara dos Deputados, em especial, né, Rodolfo, eu acho que nunca foi tão à direita. Exatamente. E no Senado Federal existe uma tendência mais à direita, mas ficou um pouco mais equilibrado. Exatamente, porque é isso que a gente precisa lembrar. A maior parte do Senado permanece a mesma e o Senado não era assim tão simpático ao Bolsonaro, né? Então é importante a gente lembrar que essa turma continua.
E nós também continuamos amanhã com mais análise, essa semana dedicada justamente o que saiu desse primeiro turno, tentando levar para você um pouco da consequência e dos reflexos. Depois falaremos um pouco mais sobre o que acontecerá no segundo turno, mas isso é para depois. Para depois. E não sai mais de casa sem a gente, né? Porque agora a gente orienta você de manhã. Sempre com o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Muito obrigado e até amanhã.